Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje teremos aula de História. E o assunto de hoje é o Brasil colonial, tá? Dentro desse assunto, o Brasil colonial, nós temos vários tópicos. O primeiro tópico que nós iremos trabalhar é o tópico sobre as capitanias hereditárias. Se você tem um livro, acompanhe o livro na página 360, tá bom? Então, olha só. Como o território brasileiro era muito grande, ainda é, né? Muito grande. O rei de Portugal, ele decidiu dividir as terras do Brasil em capitanias hereditárias, tá bom? Para organizar melhor a colonização. Cada capitania, ela era doada pelo rei a uma pessoa, né? Cada capitania, olha, aqui são as capitanias, olha. Parte do Brasil foi dividida em capitanias, né? E cada capitania dessa, ela era doada pelo rei para uma pessoa, né? Para uma pessoa. Essa pessoa, ela só poderia passar essa capitania adiante para o seu filho. Ou seja, os sistemas de capitanias, eles eram assim. O rei doava a capitania para uma pessoa e essa pessoa não poderia vender, não poderia dar para ninguém. Somente poderia passar essa capitania para o seu filho. Por isso o nome que se chama capitanias hereditárias, porque hereditário quer dizer que é uma coisa que é passada de pai para filho. Então, se cair na prova assim, por que as capitanias eram chamadas de capitanias hereditárias? Porque elas eram passadas de pai para filho, olha, de pai para filho, tá? Quem eram os responsáveis por essas capitanias? Eram os donatários, tá? Os donatários. Por exemplo, se o rei me doava uma capitania para eu administrar, eu passaria a me chamar de donatário. Eu sou um donatário, porque eu estou responsável por uma capitania, tá bom? E eu só poderia passar essa capitania para o meu filho. Eu não poderia vender, eu não poderia doar, eu só poderia passar essa capitania para o meu filho, tá bom? Olha, esses donatários, eles eram pessoas de extrema confiança do rei. Então, o rei não ia doar uma terra para uma pessoa que não fosse de confiança dele. Então, o rei pegava essa terra, pegava cada uma dessas capitanias aqui e doava para uma pessoa de confiança. Os donatários, eles eram responsáveis pelas capitanias e eles estavam autorizados a explorar toda a região, né? Por exemplo, se eu tenho essa capitania aqui, ó, eu fico responsável por explorar toda a região, saber o que a região tem de bom e de ruim. Também estava autorizada a escravizar e vender indígenas, né? Porque vocês sabem, não sei se vocês estão lembrados, que nessa época havia a escravização dos indígenas. Quem eram os escravos? Eram os índios, tá bom? Porém, pessoal, esse sistema de capitanias hereditárias, ele fracassou. Olha, o sistema de capitanias hereditárias fracassou. Esse sistema, ele fracassou. Por que ele fracassou? Porque os custos dessas capitanias, todas essas aqui, ó, eles eram muito altos. E acabou faltando recursos. Então, assim, se cair na prova de vocês perguntando assim, por que o sistema de capitanias hereditárias ele fracassou? Você vai responder, pelo alto custo das capitanias e pela falta de recurso delas, né? Faltou recurso
recursos para essas capitanias e a coroa, o governo português não estava conseguindo lidar. Então o sistema fracassou, tá? Porém, duas capitanias prosperaram, né? Duas capitanias deram certo, que foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Questão de prova. Quais foram as capitanias que prosperaram? Foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Tá bom? Então, olha só. Aí na página 360 do livro de vocês tem uma pergunta assim. Por que o Brasil foi dividido em partes? Por quê? Por que ele foi dividido em partes? Nessas partes aqui. Prosseguindo, tem outra pergunta. Por que elas eram chamadas de capitanias hereditárias? Por quê? Pausa esse vídeo aqui, responde a pergunta e aí nós damos continuidade, tá bom? Responderam? Então, vamos responder juntos. Voltando à pergunta. Por que o Brasil foi dividido em partes? Vamos responder aqui. Por que o Brasil foi dividido em partes? Por que o rei de Portugal decidiu dividir o Brasil em partes? Será que as nossas respostas vão bater? Para organizar melhor a colonização. Por que o Brasil foi dividido em partes? Para organizar melhor a colonização. Tá bom? Segunda pergunta que tem aí, ainda na página 360. Por que elas eram chamadas de capitanias hereditárias? Por que elas eram chamadas de capitanias hereditárias? Porque... Não, vamos responder assim. Elas eram chamadas assim porque só poderiam ser passadas o quê? De pai para filho, né? Por que elas eram chamadas de capitanias hereditárias? Porque elas só poderiam ser passadas de pai para filho, tá bom? Agora, pessoal, continuando, vamos ao tópico o governo geral. Esse tópico está lá na página 361. 361, tá bom? Então, olha só. Acompanhe aí comigo no livro. Ao perceber que as capitanias não deram certo, o governo português criou novos mecanismos para administrar as terras. Qual foi o mecanismo que ele utilizou? O governo geral. A intenção não era acabar com as capitanias, né? E sim centralizar a política e economicamente a colônia. Lembrando que o Brasil era uma colônia de Portugal. Quem administrava o Brasil era Portugal, tá bom? Quais eram as principais funções do governador-geral? Né? Quem administrava durante a época do governo geral era o governador-geral. E quais eram as funções desse governador? As funções estavam entre coordenar a colonização, fiscalizar o que acontecia nas capitanias, né? Sendo que algumas capitanias prosperaram, e apoiar a produção da cana-de-açúcar, tá bom? Olha só,
Quais foram os primeiros governadores gerais? Acompanhe aí comigo. Foi Tomé de Souza, foi o primeiro governador geral, foi Tomé de Souza. Vamos ver quais foram os marcos dele. Ele chegou ao Brasil em 1549, ele fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil, incentivou a pecuária e o desenvolvimento da lavoura, organizou expedições para ir ao interior em busca de metais preciosos. Esse foi Tomé de Souza. E Duarte da Costa, que foi o segundo. Duarte da Costa governou entre 1553 e 1558, enfrentou os franceses que invadiram a cidade do Rio de Janeiro em 55. Em 1555, os franceses invadiram o Brasil, né, durante o governo de Duarte da Costa. E aqui eles fundaram uma colônia, tá bom? E por último, Mendes Sá. Mendes Sá governou entre 1558 e 1572, praticou políticas violentíssimas contra os indígenas, o que resultou na morte de vários deles, né? O governo de Mendes Sá foi o governo mais violento durante essa época do governo geral, tá bom? Intensificou o tráfico de africanos escravizados para o Brasil, ou seja, aqui no Brasil existia somente a escravidão de indígenas, e no governo de Mendes Sá ele intensificou a vinda de africanos para o Brasil para se tornarem escravos, tá bom? Após a morte de Mendes Sá, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em duas partes, em governo do norte e em governo do sul. Porém, 6 anos depois, o Brasil voltou a ter um único governo geral, com sede em Salvador. Tá bom? Então vamos revisar aqui. O governo geral, basicamente, o sistema de capitanias fracassou, né? As capitanias não acabaram, porém fracassou esse sistema. Criou-se o governo geral. Quem era o administrador do governo geral? Era o governador geral. Quem foram os primeiros governadores gerais? Foi Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza foi aquele que fundou a cidade de Salvador. Duarte da Costa foi aquele que enfrentou os franceses. Mendes Sá foi aquele que tinha o governo mais violento e intensificou o tráfico de escravos. Então, olha só, virando aí na página 362 do seu livro, primeira questão, olha, resolvam para mim aí a primeira, a segunda questão, e essa primeira questão aí de baixo, também resolvam. E quando vocês terminarem, a gente resolve aqui no quadro, tá bom? Pause esse vídeo. Resolveram? Então vamos lá resolver aqui no quadro. Complete os sistemas de capitanias. O que as capitanias eram? Hereditárias. Não deu certo, pois somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Com o fracasso dos sistemas de capitanias, foi criado o governo geral, que centralizava a administração da colônia nas mãos da coroa portuguesa. Correto? Segunda questão, escreva V para verdadeiro e F para falso. Após o fracasso dos sistemas de capitanias, os portugueses desistiram da colonização do Brasil? Verdadeiro ou falso?
Falso. As capitanias não deram certo, né? O sistema de capitanias. Porém, o governo português em nenhum momento desistiu de colonizar o Brasil. Muito pelo contrário, ele criou o governo geral. Então é falso. O governo geral centralizava a vida política e econômica da colônia portuguesa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? O governo geral, o intuito dele era centralizar tudo aqui no Brasil que era uma colônia, para o governo português, tá bom? Então é verdadeiro. Mendes Sá era favorável ao tráfico de africanos escravizados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você lembra que o governo de Mendes Sá foi o governo mais violento da história do Brasil, e ele apoiava, ele incentivava o comércio de escravos, né, a vinda de escravos africanos para o Brasil. Então é verde verdadeiro. Tomé de Souza proibiu o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar. Verdadeiro ou falso? Falso. Em nenhum momento Tomé de Souza proibiu, muito pelo contrário, incentivou e apoiou o comércio na lavoura de cana-de-açúcar. Então é F de falso. Então bora lá, continuando na página 362, questão 1, lá embaixo o diagrama. Complete o diagrama com as informações solicitadas. Então, ao lado nós temos nome do primeiro governador-geral do Brasil. Quem foi? O primeiro governador-geral do Brasil foi o Tomé de Souza. Tomé de Souza. Quem foi o primeiro governador-geral foi o Tomé de Souza. Número 2. País que invadiu a cidade do Rio de Janeiro. Qual foi o país que invadiu a cidade do Rio de Janeiro? Foi a França. França. Cidade que foi número 3. Nome dado a quem recebia uma capitania hereditária. Ele era um donatário. Donatário. Quem recebia uma capitania. E número 4, cidade que foi a primeira capital do Brasil. Foi a cidade de Salvador. A primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!